Bom dia a todos. Prazer enorme estar regressando aqui na nossa EBD, depois desse longo período de afastamento, né? A igreja voltando hoje. É um prazer enorme estar recebendo vocês. Quem está assistindo também em casa, de repente num outro momento e tal, assistindo a aula com calma aí. Mas é um prazer enorme. A gente vai estar começando uma revista nova, falando sobre um tema importante que a igreja agora está vivendo, nesse momento que a gente está passando por um período de sucessão pastoral. E é importante que a igreja tome conhecimento de assuntos relevantes para todo esse momento que a gente está vivendo. A revista fala sobre servindo a igreja com excelência, fundamentos para o oficialato. Falando sobre a questão de liderança na igreja, falando sobre a questão de presbíteros, né, diáconos, servindo com excelência e discorrendo aí no Padre Mestre dentro desses assuntos. Então, na semana passada, tanto a Ednir quanto o pastor Samuel, né, colocaram isso aí de uma maneira muito legal, né, para a gente ali, dando os meus passos, o pontapé inicial ali na aula inaugural. Então, não sei quantos estavam aqui, quem estava aqui na semana passada participou da aula inaugural. Foi bem interessante, né, ali a introdução feita, e eu acho que vai ser de grande valia esse aprendizado para nós. Bom, então vamos lá, quem está com a revista pode abrir aí na lição número 1, e a gente vai fazer a introdução para começar. Então, o título da lição é A Necessidade de Presbíteros à Igreja. Ele vai falar assim na introdução, ó. Por que presbíteros? Essa pergunta é mais frequente do que imaginamos. Há muitos crentes sem informações bíblicas suficientes para entender a necessidade prática de presbíteros à igreja. Nesta lição, nosso compromisso é oferecer bases bíblicas para conscientizar o povo de Deus a respeito da necessidade de formar, de constituir sua liderança a partir da orientação bíblica. Então, o que já me chama a atenção aqui são duas palavras, né? Formar e constituir. Então, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente está reunido em toda e qualquer organização, todo e qualquer ministério da igreja, a gente tem que pensar que a todo momento a gente está trabalhando não só para compartilhar a palavra, para trocar conhecimento, para acrescentar na vida daquela pessoa, mas nós também estamos trabalhando formando lideranças. Uma igreja que não forma liderança é uma igreja que fica estagnada, né? Então ninguém é eterno. Como diz no ditado popular, ninguém vai ficar para semente, né? Então a gente tem que pensar sempre em estar formando novas lideranças. Esse é um caminho natural e saudável da igreja. Então você imagina aquele líder lá do Ministério de Adoração, aquele líder lá, o professor de EBD, ou que trabalha com os embaixadores do rei, com mensageiros, se ele não for substituído. Então quando eu falei isso aqui, cada um idealizou na sua mente, de repente alguém que você vivenciou esse tempo todo na igreja, né, e que é referência para você. Um dia essa pessoa não vai estar mais ali. Ou vai mudar de igreja, né? Ou vai passar o tempo dela, ou Deus vai chamar. Ninguém é eterno. Então você imagina, as pessoas precisam ser preparadas para assumir essas funções. Isso é natural e saudável. Porque a roda tem que girar, não é verdade? Então não pode ficar a mesma pessoa fazendo a mesma função toda a vida. Então a importância dos líderes da igreja. Acha que o Eduardo vai passar tocando baixo toda a vida ali no Ministério do Louvor? Seria maravilhoso. Mas uma hora ele vai para a guitarra, para a bateria, né? Então o Léo, e tantos outros líderes aí, como líder de embaixada também, né? O Leandro está começando agora a carreira aí como professor de EBD, em pouco tempo, vai dar aula, muitos e muitos anos, mas vai ser saudável que o Leandro em algum momento seja ou substituído ou assessorado, pessoas que vão somar, não é verdade? Para ser utilizados também, não só na classe de jovem, mas de adulto, trabalhar com criança. Deus chama pessoas para ministérios específicos e capacita. Mas nós, como igreja, precisamos fazer a nossa parte, que é capacitar esses líderes para essas missões específicas. Então é importante a liderança na igreja. Não, eu acho interessante porque assim, eu acho que isso é um pouco claro a igreja, precisa capacitar esses líderes, mas eu acho, assim, o meu pensamento, não sei se estou errado, mas eu acho que isso também parte um pouco do líder, né? Porque o líder conhece seus liderados e sabe, tipo assim, você consegue identificar aquele cara que, pô, não, aquele ali
tem um futuro para ser um futuro líder de alguma coisa. Eu falo muitas vezes com os meninos da embaixada isso. Alguns quando você está trabalhando com ele, você já enxerga, pô, aquele ali tem, sabe, ele leva a sério, ele tem talento, ele quer ser um conselheiro no futuro, então você já trabalha em cima daquele menino de uma forma diferente, porque você sabe que, não assim, não querendo menosprezar os outros, mas assim, você incentivar ele a ser um futuro conselheiro, assim como fizeram comigo, né, eu procuro fazer isso muito com eles também. Eu acho que isso é um pouco o papel do líder. O líder consegue enxergar no seu liderado quem tem um potencial para ser um futuro líder e você trabalhar e incentivar em cima daquela pessoa. Perfeito, Eduardo. E na verdade, quando a gente fala de formar liderança, é exatamente isso que a gente está falando. A formação da liderança parte daqueles que são líderes hoje, ou não é? Só para complementar o que o Eduardo falou, Pode deixar a marcha para falar para sair. que é uma completa verdade, só que na hora de escolher tem um porém, quem tem que escolher o líder é a congregação, Sim. a igreja. Mas isso aí que você falou é super verdade, porque o líder principal, ele é o responsável pela lapidação. Poxa, eu acredito que o Eduardo ele tem um potencial. Então ele vai chamar o Eduardo para si, vai começar a botar o Eduardo naquele caminho. Isso aí, você trabalha, exatamente. A igreja vai escolher, óbvio. Isso. Mas assim, se você trabalhar, você já vai chegar para a igreja e Já vai vai falar, deixar esse em cara evidência. aqui já está pronto, está formado, o que vocês acham? Perfeito, exatamente. Porque esse foi o conselho dos apóstolos. Escolha dentre vós aquela pessoa que não é da E o líder direciona, né? Vai direcionar essa Exatamente. escolha e trabalhar também na capacitação. Ele vai falar aqui que para essa questão de liderança existe todo um pano de fundo para isso aí. Isso não foi algo inventado simplesmente pelo homem, porque achou que era bonito e ele próprio chegou à conclusão. Existe um pano de fundo histórico nisso aí, que começa lá no Antigo Testamento, quando Deus, o próprio Deus, começa a levantar líderes no meio do seu povo. A gente vai lembrar de vários, né? Quando você for perguntar aqui, você vai me falar que talvez o primeiro grande líder que a Bíblia fala seja Moisés, não é? Que liderou todo o povo lá no êxodo, na saída do Egito e tal. Mas ele não trabalhou sozinho, não foi? Começou a coisa a ficar pesada para ele, não é verdade? Ele foi orientado lá por Jetro a dividir o povo em frações, né? Frações de 100, de 50 e tal, e colocar líderes também dentro daquilo ali. Ou seja, não é viável que ninguém trabalhe sozinho. Não é viável, né? Não é bom, não tem como um líder estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então já existe essa cultura de liderança, né, desde sempre, desde lá no Antigo Testamento, onde Deus usava pessoas com esse propósito. Então ele fala assim, ó, no plano de fundo histórico, né, nosso ponto de partida será rever a presença e função dos anciãos no contexto do Antigo Testamento. Como observar como o ofício se desenvolveu e se aplicou no contexto da igreja, na figura do presbítero. Então, quando ele fala de igreja, ele está dizendo que esse contexto histórico que começou lá no passado, através dos anciãos, ele chega no Novo Testamento. Se fala de igreja, está falando, né, da Nova Aliança, está falando de Novo Testamento. Então, como isso chega no Novo Testamento através da igreja, isso se desenvolve ainda mais, né, isso se ramifica, tem desdobramentos, né, quando começa ali a história da igreja primitiva, lá em Atos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, isso vai naturalmente acontecendo ao longo da história. Começa no Antigo Testamento lá com os anciãos e por aí vai. Então, quais são as características dessas pessoas? A gente fala de ancião, então a primeira coisa que se pensa é em idade. Ah lá, Deus escolheu ancião, então o cara tem que ser velho para isso aí. Será que só a idade é suficiente? Ou que só a idade, ou que todo mundo que tem uma idade mais avançada tem preparo, tem chamado, tem dom para isso? Será que todo mundo? Essas duas coisas ao mesmo tempo? Sei, vamos ver. Pano de fundo do Antigo Testamento. Ó. O termo ancião era aplicado no sentido literal de mais velho. Inicialmente era isso. Também se referia aos conselheiros do povo, que em alguns casos eram representantes de concílios locais, além de participarem da administração pública. Quando a gente fala isso, é lembrar que toda a história do povo de Deus, a gente sabe que o contexto espiritual, não vou nem falar religioso, não gosto dessa palavra, mas o contexto espiritual caminhava junto com o contexto social. Todo mundo entende isso aí? Não é verdade? Não acontecia muito isso aí? Não é como hoje que o pessoal diz que Estado, né, e religião não caminham juntos, né? Mas isso em algum momento lá atrás na história, isso acontecia, na história de Israel, essas coisas caminhavam juntas.
quando a gente vai ler exemplo, por exemplo, lá na época dos juízes, né, eram pessoas que Deus levantou em determinados momentos da história de Israel com missões específicas, esse é o papel dos juízes, então a gente vê que eles tinham um papel duplo, né? Eles não só lideravam o povo na esfera espiritual, mas também trabalhavam as questões civis, fala que eles julgavam o povo. Quem lembra daquela passagem lá que fala de Débora, que ela julgava o povo embaixo das palmeiras? Lembra disso aí? Então, trabalhava nas duas frentes, isso caminhava junto. No Antigo Testamento é possível ver anciãos como instrumentos de orientação por meio de conselhos práticos. Eles estavam presentes desde os primórdios no Egito, até o período pós-exílico na Babilônia. Atuavam como profetas e sacerdotes, como se vê em Ezequiel 7,26. Fala assim, ó, do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Mesmo outros povos adotavam os anciãos como conselheiros, ou seja, era algo que fazia parte da tradição antiga, não só do povo de Deus. Como pode-se constatar, os anciãos eram necessários para o bom desenvolvimento da nação de Israel. Então era algo que era cultural, onde sempre a pessoa que tinha mais vivência, né, entendia-se que ela possuía mais sabedoria, era muito respeitada. A nossa cultura não é muito assim, né? Deveria ser mais, a gente deveria ter mais respeito, né? Sermos mais próximos dos mais idosos, a gente entende que são pessoas que, pela vivência, né, já adquiriram mais experiência da vida, tem mais coisa para acrescentar para nós. Então foi uma cultura assim, de muito afastamento dos mais idosos. Mas alguns países ainda preservam isso. É interessante ver que a cultura japonesa preserva muito isso. A gente vê como os anciãos são muito valorizados, muito comum a gente vê na cultura japonesa um ancião sentado e vários jovens, né, em volta ouvindo aquilo que ele está falando. É algo que algumas culturas ainda mantêm e a gente infelizmente não pratica. Mas historicamente isso é relevante. Contexto do Novo Testamento, ó. É possível observar a igreja primitiva desde o início crescendo sob a orientação dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Os 12, né? Discípulos de Jesus. Mas também de presbíteros ou anciãos. Há 4 referências diretas só no livro de Atos. Então vamos lá, aos textos, hein? Quem está com Atos 11:30, pode ler por gentileza, bem alto. Atos 11:30. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé a Saulo, para que ele entregasse aos presbíteros da igreja. Quando fundos de assistência foram enviados aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O contexto histórico disso aqui, Saulo e Barnabé estavam trabalhando no projeto missionário da igreja de Antioquia e haviam, né, os cristãos, novos cristãos, né, necessitados financeiramente lá da igreja de Jerusalém. Então, quando a igreja de Antioquia resolveu mandar uma oferta financeira, enviaram através de Barnabé e Saulo. E quando eles chegaram na igreja, esse recurso financeiro foi entregue exatamente na mão dos presbíteros. Então a gente entende que eles administravam, né, essa questão importante da igreja também, além de serem pessoas escolhidas para estar ali, mas também foram as que lideraram. Chegou lá, não deu para a igreja, mas entregou na mão de alguém especificamente para administrar aquilo ali, para distribuir, para repartir com as pessoas. Então, o primeiro exemplo aqui, né, dos 4 que ele selecionou para falar da importância dos líderes na igreja. Outro, Atos 15:2. Quem está com esse texto? Eu. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Com alguns apóstolos, os presbíteros participaram do concílio de Jerusalém. Esse contexto aqui é o seguinte: alguns judeus saíram de Jerusalém e foram até a igreja de Antioquia para começarem a disseminar a questão da circuncisão, obrigando que aqueles gentios, né, não eram judeus, né, Antioquia, estão obrigando que aquele, querendo forçar a barra, dando uma forçada,
aquelas pessoas que se convertiam ao cristianismo que também fossem obrigadas a realizar o ritual da circuncisão. Então houve uma discussão muito forte entre isso aí, porque logicamente Paulo não concordava com isso. Né? Paulo, chamado, né, apóstolo dos gentios, né, ele não concordava com isso, achava que isso fazia parte da cultura judaica, e isso não podia ser imposto ao gentio, aquele que estava se convertendo naquele momento, chegando ao cristianismo, de outras nações, que jogar esse fardo nas costas do gentio. Houve uma discussão muito forte, e a partir daí houve um concílio em Jerusalém para que isso fosse pacificado, essa questão, e realmente foi. Pedro entendeu, né, os líderes da igreja, Tiago, apóstolos entenderam, ficaram do lado de Paulo, isso foi devidamente debelado. Mas a questão é que quando eles se reuniram, né, para esse concílio em Jerusalém, foram chamados os líderes da igreja, inclusive os presbíteros. Mais uma vez está lá a pessoa do presbítero participando disso aí, quando a gente quer chegar. Outro texto, Atos 20, 17. Quem está ali, por favor, bem alto. Por isso, Emeleto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, ó, mais uma vez, ó, os presbíteros de Éfeso receberam, orientações de Paulo. Qual o contexto disso aqui? Paulo voltava para Jerusalém depois da sua segunda viagem missionária. Deus já havia falado para ele que ele tinha que regressar para Jerusalém. E nessa situação, quando ele regressa, é quando Paulo é preso e começa toda aquela via crucis dele, né? Ele é preso e aí começa uma porção de problemas, né? Até chegar ao fim da sua vida. Mas enfim, Paulo tinha que chegar rápido em Jerusalém e ele precisava conversar com os líderes da igreja de Éfeso, só que ele não tinha tempo para ir lá. Então ele pediu que esses líderes o encontrassem, viessem no encontro dele, para que ele passasse informações para a igreja. Quem que ele pede para ir lá? Encontrar com ele? Os presbíteros. Mais uma vez a pessoa do presbítero na igreja do Novo Testamento. Outro texto, Atos 21, 18. Por favor, lê alto aí que está. 21, 18. Isso. O meu era 20, 28, 29, 30. Não, 21, 18 só, inicialmente. O teu é lá na frente. Atos 21, 18. O que eu deixei no teu? Vai, Jorge. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele, e todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. De novo, Jorge, por favor. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele, e todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então, mais um contexto histórico, né? Onde Paulo se reúne, se encontra com Tiago para decidir também deliberar assuntos sobre a igreja, e mais uma vez os presbíteros estão presentes dentro desse contexto. Então o que a gente entende com isso? A importância, né? O significado da importância da liderança na igreja. Será que as pessoas que foram colocadas aí foram qualquer pessoa? Será que eram só os mais velhos? Será que eram pessoas que eram amigos dos apóstolos aí foram colocados? Não, o cara é meu amigo, então vou colocar ele aqui e tal. Será que o contexto era esse? Tenho certeza que não. Embora não seja possível estabelecer com precisão quando o ofício de presbítero surgiu na igreja, é sensato considerar o fato de que, se entre os judeus da antiga aliança o ancião era comissionado para o exercício de orientação, tanto na vida cívica quanto na religiosa, eles serviriam de modelo para os crentes da nova aliança, no Novo Testamento, né? Depois de Cristo, instituir anciãos para o cuidado da igreja local. A escolha dos presbíteros acontecia por meio de eleição da própria igreja. É o que o Léo falou no início aqui, que a igreja tinha participação na escolha desses líderes, porque ele falou aqui muito bem colocado. Então o líder principal, claro, ele observa, como o Eduardo falou, prepara, orienta, mas tem também a quiescência da igreja, que participa não só indicando, mas acolhendo, né, homologando aquela orientação do líder, porque essa comunidade, essa igreja, esse grupo tem que aceitar esse líder, reconhecer que existe nele capacidade para liderança, né, representação, aconselhamento. Então isso é de suma importância. A observação do Antigo Testamento para a análise do ofício de presbítero no Novo Testamento é essencial a fim de estabelecermos um bom alicerce. O que ele diz aqui? Que todos os alicerces formados, né, para que no Novo Testamento
fosse alçado essas pessoas à condição de liderança, todo esse alicerce, todo esse arcabouço está lá no Antigo Testamento. Como a gente falou aqui no início, falou do plano de fundo, né? Então isso já acontecia lá, com esses chamados anciãos, isso é reproduzido novamente no Novo Testamento, através de pessoas ainda mais, vamos dizer assim, qualificadas e para funções ainda mais específicas. Porque no Antigo, às vezes uma pessoa, ele ocupava várias funções, né? Resolvia vários problemas ao mesmo tempo. A gente sempre brinca aqui de alguém que viveu, por exemplo, muitas funções em um momento só. Quando eu me refiro assim, a quem vem na cabeça de vocês? Tem algum personagem bíblico lá do Antigo Testamento que ocupou mais de uma função num momento histórico importante? Você se lembra de alguém? Não? Eu sempre brinco, falo de Samuel, né? Foi o último juiz de Israel, eu não lembro? Foi o último juiz. Ele encerra o período dos juízes e aí começa o reinado, né? E ele, inclusive, que unge os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi, né? O cara era fera. Então o cara, Samuel, ó, foi juiz, profeta e sacerdote, né? O cara jogava nas 3, ele batia o escanteio, corria para cabecear e fazia o gol. Então esse aí tinha que ter até cuidado na hora de fazer a declaração de imposto de renda, que eram 3 receitas. Se fosse assim o cara estava rico, né? Porque o cara, esse era top, esse era top. Juiz, profeta e sacerdote. E encerrou. Então assim, quando isso chega no Novo Testamento, a gente vê que as funções na igreja elas vão ficando mais específicas. Alguém trabalha vamos dizer assim, na sua esfera de atribuição ali, uma coisa mais específica sobre o que está fazendo. E, consequentemente, acaba fazendo um serviço melhor, mais direcionado e se prepara mais por todo esse conjunto das obras. Né? Ele vai falar assim, ó, um ofício com 3 títulos. Parece até que eu estava falando já de Samuel. No Novo Testamento temos pelo menos 3 termos que significam o ancião como oficial da igreja, né? que é a expressão que até o título da revista fala, né? Sobre o oficialato na igreja, que chama essas funções assim. Vai falar de presbítero, bispo e pastor. Então esses 3 títulos, né? Que na verdade eles convergem muitas vezes para um mesmo líder, né? Que acaba desenvolvendo funções um pouco diferentes, mas que na verdade todos possuem a mesma essência de liderança dentro da igreja. Eu vou falar primeiro sobre a questão do presbítero. Então, ó, o presbítero está ligado mais à questão da maturidade espiritual. Então, quando a gente fala isso, se lembra lá do Antigo Testamento que fala dos anciãos. A gente entende que alguém, normalmente com mais idade, normalmente é mais maduro. Confere? Sim ou não? Sim. Mas isso é uma verdade absoluta? Não. Deveria ser, mas não é, né? Nem sempre todo mundo que tem mais idade é mais maduro. É muito comum a gente ver uma pessoa que é mais nova, às vezes ter mais maturidade na vida comum secular do que o outro. E na vida espiritual não é diferente. Ele vai falar aqui de maturidade espiritual, requisito básico, né, para um líder, para um presbítero. A palavra presbítero é uma transliteração do grego presbíteros, que tem o significado primário de mais velho ou ancião. A origem da palavra é a mesma. A gente vai trabalhar muito aqui com o grego, né, só para lembrar, por que eu falo do grego, a origem da palavra grega. Todo mundo sabe que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, né, porque era o idioma franco da época, era o idioma que se falava. Então, todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, né, foi escrito originalmente no grego. Então, por isso que a gente sempre busca a origem da palavra do grego. Então, o significado primário é mais velho ou ancião. E em sentido secundário, significa alguém com autoridade designado para um posto ou ofício. Então, a palavra primária tem muito a ver com idade, né, mas no seu entendimento mais amplo, quando ele fala aqui no secundário, né, então, no entendimento, não é só isso, alguém com autoridade designado para um posto ou ofício. Nós já vamos falar já de qualidade, não só mais de idade. Essa autoridade não é necessariamente o resultado da idade biológica, mas de consciência
da necessidade de maturidade espiritual para o exercício do presbiterato. Segundo Paulo, um recém-convertido não pode ser colocado na função de presbítero. Quem está com o texto aí de 1 Timóteo 3,6? Lê bem alto para a gente, por favor. Palavras de Paulo. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Olha, palavra até pesada, né, de Paulo, né? Paulo usava o termo neófito. Ele chama de neófito. Exatamente, novo convertido. Então por quê? Paulo tinha implicância com os novos convertidos? Será que era isso? Não, novo convertido não, esse cara aí não pode e tal. Por quê? Porque ele sabia que era uma pessoa que ainda não tinha, naquele momento, maturidade espiritual para tal. Pode ser que depois ele conquistasse, até o caminho natural, que a gente espera, que as pessoas vão se desenvolvendo, né? Ninguém vai ficar novo convertido para sempre. O próprio Paulo fala da questão lá pessoas que ficam sempre no leitinho, né? Tomando leite espiritualmente. Não é isso que Deus quer da gente. Quer que a gente caminhe. Vida cristã como é que é? Caminhada, crescimento, né? Constante. A gente morre e não sabe tudo. Confere? A gente morre e não sabe tudo. E é assim mesmo. Vai caminhando, não para, sobe cada dia mais um degrauzinho. Às vezes escorrega, tem que fazer o mesmo degrau de novo. Às vezes a gente escorrega, cai 2. Desanima não, volta. Mas é a caminhada espiritual. É frase lá de Billy Graham, né? A conversão é um ato. Né? A conversão é um ato. Então assim, você passa por a experiência de conversão na hora. Mas a santificação vai custar a tua vida toda. Ele fala, salvação é de graça. Mas a santificação vai custar toda a sua vida. Porque você vai continuar caminhando e vai morrer e não vai chegar ainda, né, no padrão da estatura de varão perfeito, né, como a Bíblia fala. Então isso é a caminhada natural. Então por isso que Paulo fala que um recém-convertido ele não deve assumir um cargo de liderança, não pode ser indicado, né, ao presbiterato, porque ainda é uma criança na fé, está começando a caminhar. Então ele fala ali que vai ficar até o tempo, né, vai ficar orgulhoso, né, e tal. Na verdade, é uma pessoa ainda imatura, que ainda não tem condições para isso aí. E aí eu acrescento, eu acredito que todos aqui vão concordar, que não só um novo convertido, mas às vezes existem pessoas que já têm um longo tempo de vida cristã, mas não é maduro espiritualmente para assumir uma função de liderança. O que não é um caminho natural, que não é bom, não é saudável. Porque o tempo de caminhada cristã necessariamente seria ideal que a gente vá se desenvolvendo, que a gente vá caminhando, que a gente vá crescendo, não é verdade? Então, sendo trabalhado, né, pela igreja, pelos líderes, para que isso aconteça. Lideranças que formam sempre novas lideranças na caminhada cristã e a igreja vai naturalmente crescendo, se expandindo. Então tem pessoas que estão lá na frente, 80 anos dentro da igreja, de vida cristã, e tem a maturidade, às vezes, espiritual de uma criança. Então a igreja tem que enxergar quem são as pessoas capacitadas para fazer parte desse ministério. E não só o novo convertido, mas um cristão também antigo, que não tem maturidade, também não serve. Então falando sobre presbítero, né, que tem a ver com maturidade espiritual. Segundo, desdobramento dessa palavra, né, bispo, não é um termo que a gente utiliza muito, né, no meio batista, né, a gente não se utiliza muito desse termo, bispo, mas a Bíblia fala, no Novo Testamento aí, cita algumas passagens que utilizam essa expressão. Bispo também tem a ver mais especificamente, digo, com liderança e direção. Bispo é a tradução da palavra grega episcopos, episcopado, né? Que depois gerou o latim episcopus. Ambos significam supervisor, superintendente, líder, guardião. O termo grego transmite a ideia de olhar sobre, ter consideração para com algo ou alguém, zelar ou cuidar dos outros. No mundo grego antigo, o título era usado para os oficiais que agiam como supervisores da ordem pública. O bispo deve liderar e direcionar a igreja como supervisor da ordem eclesiástica estabelecida por Cristo. Então, quando fala de bispo, leva-se mais em consideração aquela pessoa que, além da maturidade espiritual para ser líder,
ele precisa ainda de vamos dizer assim, de um que a mais, que é alguém também capacitado a liderar. Vocês concordam que nem todas as pessoas têm uma capacidade natural para liderança? A gente não convive com uma porção de pessoas no nosso dia a dia, dentro e fora da igreja, que tem muitos talentos, muitos dons, mas que você vê que ela não serve para liderar, ela não tem o dom da liderança, não é verdade? Eu já ouvi pessoas falando assim para mim, ah cara, me pede tudo, só não me pede para dar ordem para ninguém, que isso eu não consigo. Não me pede para estar à frente de alguma coisa que para mim não serve. Trabalha muito bem nos bastidores e faz coisas que a gente não consegue fazer. Esse cara tem um dom, uma coisa maravilhosa. Mas pede a ela para fazer alguma coisa de estar à frente, às vezes é uma coisa simples, de falar assim, olha, vai lá na classe tal, ou durante o culto e dá um aviso. Isso aí não. Não me pede para falar na frente da igreja, não me pede para orar em público, isso aí não é comigo. Não é isso que é muito comum? Então, claro que eu estou sendo mais específico aqui, a questão da pessoa falar em público, mas não é só isso. De liderar de uma maneira geral, tem gente que não tem essa coisa de estar à frente, de chamar, de conduzir pessoas, não é verdade? Tem gente que não tem dificuldade com isso aí. Então o bispo é esse cara que está à frente, é como se ele estivesse se tratando de uma igreja, trazendo para a nossa realidade, é como se o bispo fosse o pastor presidente da igreja. Pegou? É como se fosse o pastor presidente. Uma igreja pode ter muitos pastores, não pode? Pode pastor auxiliar, pode ter pastor de família, pastor de jovens, né? Tem igrejas aí que são muito grandes, Ribeirão de Campo Grande, tem vários pastores, né? Pastor de família, pastor de jovem, pastor disso, pastor daquilo. Mas tem um pastor presidente. Tem um que é o presidente da igreja. Então, o bispo, na teoria, é esse cara que está à frente, é o líder. Que vai liderar os outros pastores. Que vai liderar os outros pastores. Que vai liderar todos os outros também, que seria a função do bispo. E o pastor em si, falamos do presbítero, que tem a ver com maturidade espiritual, falamos do bispo, né, que tem a ver com liderança, direção, e a questão do pastor em si, que é a palavra que é mais familiar para nós, né, que é o pastor. A gente não fala muito de presbíteros, de bispos, não faz parte muito do nosso dia a dia. Mas pastor faz. Pastor tem a ver com o quê? Pastor tem a ver com alimentação e proteção. Cuidado, né? O termo grego para pastor é poimen, que significa literalmente pastor de ovelhas. Não tem outra tradução, é só essa. Pastor de ovelhas, falando de rebanho, ovelha, é isso mesmo, pastor de ovelhas. Foi traduzido igualmente como pastor em todos os evangelhos e em duas passagens das epístolas. Em algumas referências trata de Cristo como grande pastor, tanto no texto de Pedro quanto de Hebreus, né, usa a mesma expressão, Cristo, o grande pastor. Os textos clássicos sobre o significado do pastor são Salmo 23 e João 10, para falar de Jesus, o bom pastor, ele fala, né, se refere a ele mesmo ali e tal. Então, os textos mais conhecidos. Então, o pastor remete, né, à questão da proteção, alimentação, cuidado, amor, é aquele que cuida do rebanho, aquele que está próximo, que gosta de relacionamento, é aquela pessoa que quando você chega, né, agora na pandemia não pode abraçar, mas gosta de te abraçar, de te beijar, de estar próximo, passa mensagem, liga, se preocupa. Essa é a essência do pastor. Não necessariamente que ele seja presidente da igreja, não necessariamente por ter o título, mas por ter esse dom. Vocês conhecem pessoas que nem têm o título de pastor, mas que têm esse dom de cuidado, de se preocupar, de cuidar, de saber como é que está, de querer estar junto. Já viu isso aí? Isso é um dom. Isso é uma coisa que Deus coloca essa característica nas pessoas. Então, às vezes, essa pessoa tem um dom para pastorear e nem sabe. E no mundo que a gente vive hoje, é tanta coisa maluca que a gente vê, né? Tanta gente sendo escolhido para estar à frente de igreja, de ministérios, e que às vezes a gente vê que não tem o menor dom para isso aí, que está aí por escolhas feitas erradas, ou dela própria, ou daquele grupo que a escolheu para estar ali, e que não tem nenhum dom. Pessoas que você olha e fala assim, essa pessoa aí, é difícil imaginar que ela realmente tem um chamado. Qual o objetivo dela estar à frente dessa igreja, dessa organização? Porque não tem um chamado realmente que você vê, porque não se preocupa em cuidar do rebanho, cuidar das pessoas. Então isso é de extrema importância e a gente tem que ter essa sensibilidade.
Então, presbítero, bispo e pastor, né? Maturidade espiritual, liderança e direção, alimentação e proteção. Aí ele vai falar do uso intercambiável dos termos, ou seja, os termos são usados, né, de maneiras substitutivas. De maneiras substitutivas ali, que os textos bíblicos às vezes utilizam uma palavra ou outra, ou fala de pastor, ou fala de bispo, ou fala de presbítero, mas na verdade estão se referindo à mesma coisa, entendeu? Quando ele fala aqui de intercambiáveis. As epístolas usam os três termos de modo intercambiável. Enquanto presbítero enfatiza a maturidade espiritual e parece ser de forma predominante um ofício de representação e cuidado de uma igreja local, bispo é usado para indicar a função de supervisão, liderança e direção à igreja. O termo pastor sugere o dever de alimentar e proteger o rebanho, né? A gente já falou sobre isso aqui. É imprescindível que entendamos que os termos não são diferentes quanto ao ofício, embora tenham significados que indicam ações diferentes. Não podemos criar qualquer tipo de hierarquia em relação ao uso dos termos representados para significar os anciãos ou líderes espirituais da igreja. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que essas funções não necessariamente estão ligadas a questões hierárquicas. Esse manda mais, esse manda menos. A questão primordial não é essa, mas sim a funções diferentes. Eu li que um dos motivos do diaconato parar, sumir da Igreja Batista foi justamente isso. O diácono estava começando a exceder o pastor. O diácono é chamado para ser auxiliar do pastor. A Bíblia mesmo fala isso. E o diácono estava começando a criar uma hierarquia muito grande. Aí começou a existir hierarquia. Segundo esse relato que eu li, foi por isso que foi abolido o diaconato da Igreja Batista. Olha, eu não tenho conhecimento dessa informação que você está dizendo que leu aí. Mas eu não concordo nem discordo, pelo contrário. Assim, eu não tenho esse conhecimento. Primeiro que eu não sei, eu desconheço que o diaconato tenha sido extinto da Igreja Batista. A nossa igreja não tem diácono há mais de 20 anos por uma escolha da liderança daqui. A igreja daqui não é, daqui a pouco tem ele. Mas tem muitas igrejas que tem diácono. O pastor que fez essa pregação ele falou que foi extinto justamente por causa disso. Eu fui em várias, pesquisei várias outras igrejas para ver se tinha diaconato. E uma grande quantidade também não tem mesmo. E o motivo... Bom, aqui foi uma escolha da liderança, mas assim, isso não é regra. Isso não é regra e não, eu acho que não existe essa coisa de igreja batista não ter mais diácono. Mas tem muitas igrejas que têm diácono, sim. E se isso aconteceu em algum momento, é algo que tem que ser trabalhado e resolvido. E na minha humilde opinião, não é extinguindo uma classe que a gente resolve o problema. Porque olha só, eu vou falar uma coisa que eu acho que todo mundo vai concordar. A gente vê mais problema causado de toda sorte aí, de diáconos ou de pastores? Pastores, todo mundo vai concordar. Todas as denominações, religiões e tudo mais, são os pastores. Então, já que os pastores estão causando problema, vamos acabar com os pastores. Seria a solução? Claro que não. Então, é claro, a gente leva atrás essa realidade para os diáconos. Uma empresa, se eu nunca ouvi falar nisso. Trabalha bem, né? O que a gente faz? A gente muda de funcionário, a gente não extingue aquela função. Exatamente. A gente tem que preparar a pessoa, porque a gente entende que a pessoa não está ali e não amadureceu, não entendeu a função dela, não é verdade? Ou ela não era para estar ali, não foi bem escolhida para aquela função. Vamos escolher aqui um diácono, aí vai lá, vamos ver aqui, vou fechar o olho. Aonde meu dedo parar, porque Deus escolheu. Claro que não é assim que a gente vai fazer, né? Vai escolher alguém para ministério. Então, isso são coisas sérias, importantes. E os diáconos, eles existem desde a igreja primitiva, né? Falam que eles ajudavam, né, na igreja, exatamente na questão da assistência social com as viúvas, porque ficava muito pesado para os discípulos apóstolos, né, que eram os líderes da igreja da época, fazendo toda essa função. Então, eles tinham que preparar as pessoas, né? Tinham que instruir, tinha uma carga de funções muito grande, então eles não conseguiam atender a todos, e aí foram escolhidas aquelas pessoas, né, que foram chamadas lá diácono, Estevão, né, fazia parte,
para que auxiliassem nessa questão social, né, da distribuição, das ofertas, daquilo que era recolhido, para atender os órfãos, as viúvas, as pessoas mais necessitadas. Né? Vamos em frente? Então, ó, presbítero tem a ver com o quê? Maturidade espiritual. Bispo, liderança e direção. Pastor, alimentação e proteção. Aí eu faço a pergunta para vocês: o pastor é presbítero? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim, claro, com certeza. O bispo é presbítero? Sim. Sim, claro. Com certeza. O presbítero é pastor? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser. Não, pode ser. Pode ser, não é verdade? Não que tem a palavra e a oração como prioridade. Ou seja, a gente entende que o mínimo necessário para começar essa caminhada é ter maturidade espiritual para estar ali, né? Para desempenhar essa função. Então, nem todo presbítero é pastor ou bispo, mas todo bispo ou pastor / pastor necessariamente tem que ser considerado um presbítero, porque ele tem maturidade para tal. Seria um dos desdobramentos daí, né? Vamos lá, 3 passagens importantes citadas no Novo Testamento que vão falar sobre essas funções aí, ó, sobre o presbiterato na igreja, né? Então vamos lá, eu distribuí os textos aí, o pessoal vai me ajudar. Primeiro texto, Atos 20, versículo 17 e depois 28 a 31. Quem está com o texto pode ler, por favor, bem alto. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessai de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo está falando aí, ele se refere, viu o termo que ele usa aí? Ele usou a palavra bispo, né? Ele está falando com quem? Com os próprios, está aconselhando o próprio, né? Nessa função, ele está falando para o rebanho, não, está falando para os próprios líderes, né? Está orientando. Então o apóstolo Paulo, na jornada de sua segunda viagem missionária, passou cerca de 3 anos em Éfeso, aquele texto inicial que a gente viu lá. Principal cidade da província. Dali, o apóstolo ainda evangelizaria grande parte da Ásia Menor. Nesse período, Paulo, ao verificar a necessidade de ter homens piedosos a serviço da igreja local, constituiu presbítero. Sabe o que foi o sorteio? Claro que não, ele avaliou a condição, a maturidade espiritual de cada uma dessas pessoas. Ele passou 3 anos lá e conviveu com os caras, não foi? Escolheu, sabia o que ele estava fazendo. Algum tempo depois, em sua terceira viagem missionária, Paulo chegou perto de Éfeso, mas não foi à cidade. Lembra o texto que a gente viu lá atrás? Ele não foi, pois tinha como propósito seguir para Jerusalém. Então, para ter algum contato com os crentes de Éfeso, ele mandou, né, conselhos e tal. Paulo mandou chamar os presbíteros daquela igreja para um encontro especial. Naquela ocasião, Paulo provou a necessidade de presbíteros para a igreja local, considerando 3 obrigações para eles. A gente falou lá que Paulo teve encontro e mandou orientações para a igreja. Ele vai falar quais foram. A gente entra nos pormenores. Ele fala assim, olha, primeiro, primar pelo cuidado de si do rebanho. Foi o que o texto que o Léo leu agora falou. Primar pelo cuidado de si próprio e do rebanho. Pastorear a igreja de Deus. Ele fala no texto. E por fim, proteger o rebanho dos lobos vorazes. Ele fala até pesado aqui. Ele fala assim, ó, quando eu me afastar, cuidado, porque vão aparecer aí, ó, lobos vorazes querendo destruir a igreja. E hoje não é diferente. Não é? Então, primeiro texto, a palavra bispo é utilizada, né? E Paulo fala, orientando e chamando esses presbíteros, né, lá da igreja de Éfeso para voltar. Mas o próprio Paulo usa, na verdade, a palavra bispo. Então dá a entender que essas pessoas, ou pelo menos entre esses presbíteros, havia alguém que liderava a igreja. Concorda?
Né? Então eram líderes da igreja. O texto não fala presbítero, não fala pastor, não fala o que eles eram, né? Mas assim, dá a entender que eram líderes da igreja que muito provavelmente aquela que era a liderança de fato da igreja estava nesse encontro ali com Paulo. E ele faz todas essas observações, dá essas orientações para a igreja. Segundo texto, não sei com quem está, mas peço que leia bem alto aí, ó, para sair na gravação. Hebreus 13, 7, de 17 a 19. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitaram, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com constância que assim vos façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Então aí já utiliza a palavra pastor, você não viu? Ele começa falando, utilizando a palavra pastor. Hebreus revela outra informação muito importante sobre o presbiterato: a necessidade de relação saudável entre o guia espiritual e as ovelhas. É impossível imaginar um líder, principalmente um pastor, né, que não tem um relacionamento com o seu rebanho. Concorda? Salmo 23, a gente brincou aqui no início, né? Pedindo ali pro Mateus recitar, para a gente testar na gravação. Então, é um salmo que fala da relação do pastor de ovelhas com o seu rebanho. E a gente se coloca naquela situação como Deus, né? Como Jesus, o nosso grande e perfeito pastor. Então, é um salmo que quando a gente pensa, eu recito muito esse salmo mentalmente, ou verbalizo até em muitos momentos, quando eu estou para dormir, quando eu estou deitadinho na minha cama lá no escuro, quietinho, quando eu estou dirigindo, em muitos momentos, porque a gente quer se sentir confortável, porque traz o que para a gente? Segurança. Mostra que Deus está aí presente, e todo esse salmo aponta para cuidado, para carinho, não é? Senhor meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me guia a águas tranquilas, refrigera a minha alma, só coisa boa. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu próprio nome. Se a justiça não é minha, eu não posso nada. E ainda que eu ande pelo vale da sombra do morte, as situações dificílimas, irresolvíveis, problemas, né? Lá tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, por aí vai. Então traz o quê? Mostra o cuidado de Deus com a gente o tempo todo. Então, se o pastor, o exemplo maior, né, é Deus, o exemplo maior é o grande pastor que é Cristo, que Hebreus e Pedro vão apontar nessa direção, na verdade, então a gente entende que o pastor, ele quer sempre e precisa ter relacionamento com o rebanho. Não tem como alguém se imaginar com uma chamada para ministério pastoral e que não gosta de gente. A gente costuma dizer aí no evangeliquez, né, que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Não é assim que a gente aprende, pequenininho? Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Então o pastor que não gosta de se relacionar, não é pastor. Está fazendo o que ali? Ou alguém que não gosta de contato, que não gosta de se relacionar, não gosta de gente, não gosta disso, e fala que tem um chamado para ser pastor, é um entendimento dúbio. O cara tem que repensar essa questão, não é verdade? Isso é o básico, é o início da conversa. Então ele vai falar o seguinte, olha, o texto que a Carol acabou de ler, vai falar de coisas importantes que apontam o seguinte: primeiro, para a responsabilidade dos guias, ou seja, dos pastores, de quem está à frente, né? Responsabilidade dos guias: pregar a palavra de Deus, orar pelas ovelhas e pastorear com alegria. Fala que isso não pode ser um peso, né? Não pode ser um peso. Isso não pode ser o cara ali levando o ministério nas costas, cansado, né? Sem saco para estar ali. Está no lugar errado. Está no lugar errado. O problema vai acontecer, situação difícil, o cara tem que estar ali
com alegria. Como quem serve a Deus, servindo a Deus sempre com alegria, todas as áreas da vida, muito mais no ministério pastoral. Segundo, aí tem o outro lado também, né? Ó, a responsabilidade das ovelhas. Tem uma parte que cabe também ao rebanho, né? O mínimo necessário. Ó. Considerar atentamente o fim da vida do guia, ou seja, como foi a sua vida, né? O que a vida dele transmitiu do início ao fim, ou seja, credibilidade, né? Ou não, imitar a sua fé e obedecer e ser submisso a ele. Imitar a sua fé, eu me lembro muito das palavras de Paulo, que fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, naquilo que eu imito a Cristo, vocês podem imitar. Vê o que ele está falando? Naquilo que eu imito, que eu faço igualzinho a Jesus fez, vocês podem me imitar. Então, essa é a questão do imitar a sua fé. E obedecer e ser submisso a ele. Quando fala de obedecer e ser submisso, a gente tem que olhar para a vida dessa pessoa e ver sempre coisas boas a serem imitadas. E se essa pessoa anda de uma maneira correta, se ela é exemplo, e quando a gente fala de ser exemplo, a gente está sempre olhando para Jesus, né? Está sempre olhando para Cristo, não é verdade? Ele é sempre o nosso exemplo, em tudo. Se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou olhar sempre para o que Jesus fez. Tem um livro muito antigo, que não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler, é bem antigo, acho que talvez ninguém aqui, mas conhece, que fala assim: em seus passos que faria Jesus. Quem já ouviu falar? Não tem ninguém, beleza. Eu sou velho. Falou, Tem até filme. Hã? Tem até filme. Tem até filme. Em seus passos que faria Jesus. É um romance. Então ele vai falar muito sobre isso aí. E eu me pego muito nessa situação assim no meu dia a dia, né? Para que vocês vivam coisas semelhantes, que a gente se pergunta às vezes em alguma situação sobre como resolver, sobre o que fazer. E aí quando sempre eu estou na dúvida, meu Deus, o que eu faço? O que é certo nessa situação? Eu sempre olho para Jesus, penso assim: nessa situação que eu estou agora, se Jesus estivesse, o que ele faria? E aí sempre eu chego a uma resposta. Sempre eu tenho uma resposta. Sempre. Eu penso assim: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Então, se em alguns momentos eu acho que ele agiria de uma maneira muito suave, com amor, sempre, né? Sempre com amor, sempre, né? Sempre com suavidade, sempre com cuidado. Por outro lado também, com autoridade, não autoritarismo, mas com autoridade, com decisão, sabendo o que estava fazendo, né? Aquela palavra que ele mesmo disse, né? Manso como a pomba, mas prudente como a serpente, ou seja, o equilíbrio nas ações. Então, aquele mesmo Jesus que sempre fala que olhava para as multidões com extrema compaixão, foi aquele Jesus que no momento também que precisou ser firme, quando chegou, por exemplo, no templo, né? E expulsou lá aqueles os cambistas lá dentro do templo de Jesus, que usavam o templo para vender, para, né, pintar e bordar lá. Ele foi firme também e não pecou. Ou alguém aqui naquele momento Jesus pecou? Alguém tem dúvida disso? Jesus, vamos dizer assim, a Bíblia fala que Jesus ficou irado naquele momento. Não é possível irar e não pecar? Ele provou que porque ele fez a coisa certa. Então ele não se irou com as pessoas, mas com o que estava acontecendo ali, repreendeu, né, e corrigiu. Então Jesus em momento algum pecou. Então, ao mesmo tempo amoroso, mas também firme quando tem que ser. Então, quando eu olho para as situações da vida e me vejo na situação de ter que tomar uma decisão e não sei o que fazer, eu sempre penso em Jesus. Sempre penso, o que Jesus faria se estiver nessa situação aqui? E sempre acho a resposta para aquilo que eu estou precisando. Então vamos em frente. Próximo texto, modelos para o rebanho. 1 Pedro 5, de 1 a 5. Quem está com esse texto pode ler, por favor, bem alto. Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. E vocês, jovens,
Sejam obedientes aos mais velhos. De todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Eu que também sou presbítero. Eu quem? Pedro. Ele já que era presbítero, né? Já começa se auto-identificando. Esta é uma das passagens mais marcantes sobre o assunto. Pedro, a semelhança do apóstolo João, identifica-se com os presbíteros. Assim, animava-os, tendo em vista grandes responsabilidades e situações difíceis que enfrentavam nas igrejas. A ordem clara de Pedro para os presbíteros é mais alta classe é servir. Então, mas o cara no presbítero, pastor, bispo, esses caras não são chefes, não mandam na igreja? Esses caras não estão aqui para ser servidos? Não? Não estão aqui para ser servidos. Porque não é uma igreja para um pastor, mas um pastor para uma igreja. É assim que a Bíblia ensina. Jesus falou que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus deve ser menor aqui. Ele lavou os pés dos discípulos. Jesus, Filho de Deus, que é Deus também, ele foi o nosso maior exemplo em tudo, inclusive de humildade. Né? E o exemplo que ele dá quando ele serve a todos, naquele momento muito significativo, ele usa aquele exemplo de lavar os pés dos discípulos. Não tem um exemplo, não tem uma situação maior que possa demonstrar humildade como aquele ali. Ele era o rabi, ele era o mestre e ele lavou os pés dos seus alunos. Ele fez isso. Ele mostrou que ele estava ali para servir. E aí Pedro ficou até ofendido. Ele falou: não, senhor, de jeito nenhum, vou permitir que o senhor lave meu pé. Falou: se você não deixar eu lavar teu pé, eu não tenho parte contigo. Aí Pedro logo, né? Opa, então não. Então lava os pés da cabeça. Vamos lá. Ele não queria perder contato com Jesus. Então, lava geral. Então é o seguinte: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Então, um exemplo dessas pessoas, e a missão da vida delas é o contrário do que muitos líderes hoje pregam e vivem. Essas pessoas estão para servir a igreja, não o contrário. Elas não estão aqui para ser servidas. Eu não estou querendo dizer com isso que elas não têm que ser respeitadas, porque até o próprio texto aponta nessa direção, diz que a gente deve, que o rebanho deve respeitar, né? Tem que ser exemplo para nós, mas elas estão para servir a igreja e não o contrário. É assim que acontece. Isso é o que a Bíblia diz. É assim que funciona, exemplo de humildade e de serviço. Então, a ordem clara de Pedro para os presbíteros é servir, pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. As declarações seguintes revelam que o pastoreio deveria ser espontâneo e não forçado. Acima de tudo, Pedro conclama os presbíteros a serem modelos do rebanho e não dominadores. E conclui destacando o Supremo Pastor Jesus. Então, quando ele fala aqui de dominadores, a gente lembra que é dito ao rebanho que respeitem, que aceitem essa liderança, né? E essa liderança deve ser conquistada por esses líderes, né? E aí eu faço um link com essa questão do que Pedro fala aqui, de que não devem ser dominadores. Porque uma coisa é você ser um líder nato e conquistar o seu grupo. A outra é você estar com um chicote na mão e oprimir. Há um ditado no quartel, que eu já citei aqui várias vezes, né? Vou até repetir junto comigo aqui, de tanto que eu já falei, né? Eu falo assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ou seja, o que mais vale não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, o líder, ele tem que ser exemplo para que o rebanho, olhando para ele, se sinta representado e fala assim: eu vou seguir esse cara, porque ele caminha e faz aquilo que Jesus falou que era para fazer. Então eu aceito a liderança dele, vou nessa direção, porque é saudável para mim. Eu
fiquei lembrando de uma postagem, inclusive, que uma conhecida minha, de vez em quando faz muitas postagens falando do Evangelho. E uma coisa que eu achei muito interessante foi quando ela falou sobre o exemplo, que até está tendo a novela de Gênesis, contando a história de Caim e Abel, que fala que o bom exemplo de Abel foi tão forte que mesmo Caim, com toda a consciência dele de não querer saber nada com Deus, o bom exemplo de Caim de ir lá oferecer o sacrifício fez Caim fazer a mesma coisa, mesmo que não fosse de coração. Mas ele viu o irmão dele fazendo, ele quis fazer também, simplesmente pelo bom exemplo. Essa questão do bom exemplo arrasta, tipo, mesmo que não tenha sido de coração, pelo fato dele ter feito uma boa atitude, o exemplo Mesmo que tenha dele... sido com a inclinação errada. Exatamente, mas tipo assim, por ele ver, ele fez também, porque era um bom exemplo. Embora, infelizmente, o coração dele não estava voltado para aquilo, mas simplesmente dele estar vendo uma coisa boa sendo feita, ele foi lá e fez também, mesmo Verdade. que tenha sido por fazer. Verdade. Assim, você comentou a questão de não ser, que você colocou aqui, os presbíteros serem modelos do rebanho e não dominadores. Você lembra muito daquela coisa que tem muito nas empresas, né? Da diferença do chefe para o líder. Sim. E o líder é aquele cara que está contigo ali, que está caminhando com você, que te ajuda a fazer. Enquanto o chefe não, o chefe está parado ali sem fazer nada, te manda. Não, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É aquela. Não é vai lá, vamos lá. Vamos lá, exatamente. É a diferença do chefe para o líder. Sim, é como no meio militar, né? Uma coisa é mandar e a outra é comandar. São duas coisas completamente diferentes, né? O comandante, ele atrai o pessoal, né? Ele agrega, ele une a tropa, ele conquista aquela liderança. Agora, você mandar é fácil. Passa a mão só no chicote, manda fazer, e se não fizer, vai ser punido, ou no meio civil vai ser mandado embora, e por aí vai, né? E na igreja, vou te tirar da liderança da organização tal, sei lá, né? Enfim, tem muita vertente para isso aí. Mas é completamente diferente, né? Então não é dominar. Se por um lado o rebanho tem que aceitar a liderança, por outro lado os líderes têm que saber conduzir isso, conquistar de uma maneira saudável essa liderança através das suas atitudes e do cuidado com o rebanho. Você falou de comandar aí, o Eduardo falou do líder que manda, do que vai junto. Não sei se tem muito a ver, mas tem um ditado também que fala o seguinte, não lembro se foi um ditado romano que falou isso, que falou assim... Fala mais alto, Léo, para sair na gravação. O cara falou assim, eu temo mais uma ovelha, um leão com um exército comandando um exército de ovelhas, do que uma ovelha comandando um exército de leões. A importância do líder, né? É. A importância do líder. Verdade, é verdade. Porque com certeza aquele exército vai fazer o que o líder direcionar. Meio que você não É vê. verdade, é uma frase muito significativa. Essas passagens mostram quão urgentes e necessários são os presbíteros para a igreja local. Então eles são necessários e urgentes. Ou seja, isso precisa. Isso é saudável, isso é o que a Bíblia orienta e aponta. Né? Não existe nenhuma organização, né, mesmo fora do ambiente, vamos dizer, cristão, que vá prosperar sem uma liderança. Todo local precisa de um líder. Até quando a gente é criança, nas brincadeiras, no futebol, não se levanta naturalmente algumas lideranças? Não acontece? Naturalmente aparece um líder ali, o cara que é mais descolado, que fica à frente e tal, que toma a iniciativa das coisas. Assim é para a vida. E na igreja não é diferente. Isso é saudável e necessário, porque nem todo mundo tem dom para algumas coisas. E liderança é fundamental. Então precisamos de líderes na igreja, em todas as esferas, né? Desde o lado do bispo, aquele que é presidente da igreja, até todas as outras que vão preenchendo. Na minha cabeça aparece como se fosse um organograma, né? Ali que vão tudo aquilo sendo preenchido para que a igreja cresça saudável, e cada um no seu quadrado e todo mundo junto. Conclusão: a liderança espiritual é necessária em toda a igreja, sem a qual há desordem. Uma igreja local que não se propõe a escolher oficiais piedosos e qualificados biblicamente, certamente enfrentará dificuldades. Que todos os pressupostos e ensinamentos aqui apresentados façam parte efetivamente da realidade eclesiástica de cada igreja local. Reflita profundamente sobre a liderança na igreja local. Confronte as próprias convicções.
fortaleça seu entendimento bíblico do assunto. Então, pessoal, a gente não vai esgotar, claro, esse assunto, né? Na primeira lição, há muito do que se falar, e eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto hoje. A gente falou, né, basicamente hoje, né, sobre os fundamentos, né, da liderança na igreja, sobre o que vem a ser um presbítero, e nos próximos estudos a gente vai discorrer ainda mais sobre outras funções, debater mais sobre a importância de líderes e outros desdobramentos. Então, eu agradeço a presença de vocês, desejo aí uma semana abençoada, né? E aqui na próxima aula, todo mundo convidado para a gente continuar compartilhando a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar? Senhor, nós te agradecemos porque mais uma vez aqui em Teu nome estamos reunidos como igreja Tua, Pai, para estudar a Tua palavra. Estudamos, ó Pai, sobre assuntos relevantes para o crescimento do Teu reino, para o desenvolvimento da Tua igreja, Pai, Igreja de Cristo. E o nosso desejo sincero, Pai, é aprendermos para Te servirmos cada vez mais com qualidade, com excelência, Pai, fazendo o melhor para que a Tua igreja cresça de uma maneira saudável, de uma maneira abençoadora. Fica conosco, Pai, e que esses ensinamentos possam produzir frutos verdadeiros no nosso coração e na nossa vida. E que ao final dessa jornada a gente saia daqui ainda mais maduro para os novos desafios que o Senhor tem para a Tua igreja. Assim te oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.